Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos orar para iniciar a nossa aula? Feche os seus olhinhos e me acompanhe. Senhor, obrigada por esta aula, obrigada pela vida dessas crianças e que Teu Espírito Santo nos guie, ó Pai, para que a gente possa aprender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Crianças, aula passada falamos sobre o batismo de Jesus. Foi muito bonito, não é? Quem batizou ele? O primo dele, João Batista. E após o batismo, assim que ele saiu das águas, uma voz linda veio dos céus, que era de Deus, que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria." E que delícia isso, ouvir isso de um pai. E foi o que nós dissemos na aula passada, que os nossos pais possam dizer a mesma coisa de nós, não é mesmo? Que eles têm muita alegria de nós, que a gente possa dar muita alegria aos nossos pais. E vamos continuar com o que aconteceu depois. Você vê, depois de um momento tão lindo como aquele do batismo, em que Deus disse aquilo para Jesus, uma coisa aconteceu. Depois do batismo, o Espírito Santo pegou Jesus e o levou para o deserto, para que ele pudesse jejuar e orar. E Jesus ficou nesse deserto jejuando e orando durante 40 dias e 40 noites. 40 noites. E o que é jejuar, crianças? É ficar sem comer. E isso, Jesus ficou durante 40 dias sem comer. Muito tempo, né? Mas ele fez isso. Por quê, crianças? Jesus tinha um trabalho muito grande pela frente, um desafio muito grande. Então ele precisava se preparar. Ele tinha que orar muito. Até Jesus tinha que orar. Crianças, daqui a pouco vocês vão escutar aqueles barulhos novamente de reforma aqui em cima, mas não posso fazer nada. Qualquer cômodo da casa que eu for, tá esse barulho de reforma, tá? Então, às vezes vocês vão escutar uns barulhos aí de furadeira, mas são os marceneiros trabalhando. Então, Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois desse jejum, tá caindo aqui, eu vou tirar. Depois desse jejum de 40 dias, Jesus estava fraco, porque muito tempo sem comer. Então ele estava já com muita fome. Jesus estava bem fraquinho já, assim, com muita fome. E nesse momento que ele estava fraco e com fome, sabe quem apareceu para encher o saco? Para provocar ele? Para atentá-lo? Ninguém mais, ninguém menos que o próprio diabo. O inimigo, muito malandro, apareceu nessa hora para tentar ele, que ele pensou, ele tá fraquinho, agora ele vai fazer o que eu quero, vai me obedecer. Aí o diabo falou assim para ele, Jesus, já que você tá com tanta fome, por que você não pede para essas pedras que estão aí no chão virar pão para você comer? Aí Jesus respondeu com um versículo bíblico que está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus disse para o diabo que ele não precisava só desse pão aí para viver, que ele viveria da palavra de Deus. O diabo ficou furioso, não conseguiu, mas ele continuou tentando. Aí ele pegou, levou Jesus para um monte lá, alto, e falou para Jesus, Jesus, pula desse monte aí. Ó, o diabo dando ordem para Jesus, né? Como se ele mandasse alguma coisa. Jesus, pula desse monte aí. Os anjos vão vir aí, ó. É só você dar ordem para os anjos que eles vêm te segurar, te sustentar. Eles não vão deixar você cair. Jesus novamente respondeu com a palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 4 também, no versículo 7. Mateus capítulo 4,
Versículo 7 diz o seguinte: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, o diabo disse a ele, né? E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ah, mas Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não é para tentar, só porque Deus tem poder, agora eu vou pular e mandar ele me segurar? Não, não vou tentar. Mas Jesus respondeu com a palavra de Deus. O diabo ainda tentou mais uma vez e falou: ó, tá vendo esses montes, todos esses lugares? Levou ele para um outro monte e falou assim: ó, tá vendo todos esses lugares lindos aí, ó? Se você me adorar, se você dobrar os seus joelhos diante de mim e me adorar, isso aqui tudo é seu. Como se o diabo fosse dono de alguma coisa, né? Mas se você me adorar, Jesus, tudo isso aqui é seu. Aí Jesus respondeu novamente com a palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 4, no versículo 10. Mateus, capítulo 4, versículo 10 diz o seguinte: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mandou o diabo embora e falou: só a Deus eu prestarei culto, só a Deus podemos adorar, a mais nenhum outro. Aí o diabo desistiu, foi embora, ele e todas as suas tentações, porque ele sabia que não venceria o Filho de Deus, porque o Filho de Deus era forte o suficiente e ele já estava derrotado. E a partir desse momento, os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus e deram a ele tudo o que ele precisava de alimento e água. Crianças, através dessa lição, dessa experiência que Jesus passou, o que a gente pode aprender? Que a gente precisa estar firme na palavra de Deus. Por isso que é importante ler a palavra de Deus. Aqui está escrito: bom é ouvir a voz do Senhor. Bom é ouvir a voz de Deus. Bom é ouvir a voz de Deus. E onde está a voz de Deus? Como a gente ouve a voz de Deus? Através da palavra. Aqui está a voz de Deus. Deus fala com a gente através da Bíblia. Por isso a gente precisa ler a Bíblia, por isso a gente precisa decorar alguns versículos, porque quando algum amiguinho pedir para você fazer uma coisa errada, quando algum amiguinho chamar você para ir a algum lugar que não é bom, que o seu papai e a sua mamãe não quer que você vá, ou eles pedirem para você fazer alguma coisa que o papai e a mamãe não quer que você faça, você vai lembrar de algum versículo para responder para o seu amiguinho, porque em Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se eu guardar a palavra de Deus no meu coração, se eu aprender tudo que está aqui, se eu decorar alguns versículos, eu vou poder responder sempre que alguém quiser que eu faça alguma coisa errada, ou mesmo que ninguém fale nada. Se eu sentir vontade de fazer alguma coisa errada, eu vou lembrar e vou ouvir a voz de Deus. Eu vou lembrar dos versículos, eu vou lembrar do que eu li, eu vou ouvir a voz de Deus, porque eu leio, eu estudo, eu aprendo. Pede para a mamãe, para o papai, para o titio, para a titia, para a vovó. Pede para eles lerem a Bíblia com você. Vai à igreja, ouça as aulas, as lições que as professoras ensinam para você, para que sempre que alguma coisa acontecer, você esteja preparado para vencer todos os perigos. Certo, crianças? Muito bem, vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, porque a Tua palavra é a verdade e é a Tua voz, que possamos ler a Tua palavra e aprender tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, criançada, leia a Bíblia
e faça a oração. Uma boa semana, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.